O Tocantins quer mais acesso às políticas de desenvolvimento regional. Incluir municípios semiáridos do sudeste do estado na abrangência da Sudene e agregar as bacias dos rios Tocantins e Araguaia à área de atuação da Codevasf. Desenvolver sua região norte, conhecida como Bico do Papagaio, e incentivar o turismo ao Parque Estadual do Jalapão são outras prioridades do mandato do senador Eduardo Gomes, do MDB, nosso convidado de hoje. Porque o desenvolvimento do Tocantins é assunto de Estado. Conosco aqui a colega Carla Benevides. Carla, obrigado. Senador, muito obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Vamos começar falando do Jalapão. Vamos explicar para o espectador o que é o Jalapão, essa maravilha da natureza brasileira. Enquanto a gente passa até umas imagens aqui para as pessoas conhecerem, o senhor diz para a gente o que é o Jalapão e o que precisa ser feito no Jalapão para levar mais turistas brasileiros e estrangeiros lá. O Jalapão é uma natureza efetivamente única, né? Um bioma completamente diferenciado, num estado que já é uma surpresa para o país. Há 30 anos, o estado do Tocantins foi criado no Congresso Nacional, na Assembleia Nacional Constituinte. Em seguida, nós fizemos a implementação e a criação da nossa capital, Palmas, no centro geodésico do país. E próximo a Palmas, o Brasil pôde descobrir essa natureza deslumbrante, que é o Jalapão, que é uma região estratégica, é uma região abençoada por Deus, com essa natureza maravilhosa, mas também onde vivem brasileiros que sobrevivem do artesanato, ainda com uma economia muito incipiente, mas que agora, já com o descobrimento dessa beleza natural pelo mundo inteiro, através das publicações, da produção de filmes, novelas, com sucesso internacional, a procura ao Jalapão tem sido muito grande. E a gente quer preservar a natureza, fortalecer os laços com o turismo sustentável e melhorar a vida das pessoas que cuidaram dessa natureza para que todos possam desfrutar. E foi isso que aconteceu até agora. Agora precisamos cuidar das pessoas e o destaque do Jalapão é o nosso ouro vegetal, que é o capim-dourado, um artesanato feito diretamente da extração desse capim-dourado, trançado e com uma beleza estonteante, que tem ganhado aí adeptos e fãs no mundo inteiro. Então o Jalapão é simples, é contundente, é brasileiro, é mundial e a gente tem que cuidar. O senhor fala da beleza do Jalapão e ao mesmo tempo desse contraste com as pessoas que moram lá, que são pessoas que vivem em situações difíceis, carentes, que têm dificuldade inclusive na questão da locomoção, problemas no asfalto, de estradas, regiões que são ilhadas. Inclusive, esse foi um dos motivos pela inclusão do Tocantins no programa Calha Norte. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse programa e de que forma ele pode ajudar essas regiões mais isoladas. Eu reforço o entendimento de que o Tocantins é um estado novo, tem 30 anos, nasceu com a Assembleia Nacional Constituinte, e nós estamos consolidando a nossa área econômica, fortalecendo a nossa cidadania, através de novas iniciativas, e a região do Jalapão, especialmente, que tem uma região árida, uma região de difícil acesso, precisa de um projeto como o Projeto Calha Norte, que o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, desenvolvem em regiões de características semelhantes do país, para reforçar o atendimento e a sustentabilidade do acesso através da construção de estradas que não agridam o meio ambiente, através do fortalecimento das vidas nas pequenas comunidades. Então, o Calha Norte, como muita coisa no Tocantins é inédito, então nós temos hoje a situação inédita no começo do nosso mandato, requerer ao Ministério da Defesa a inclusão de algumas regiões do Tocantins no atendimento do Calha Norte e fomos contemplados pelo Ministério com a entrada da região do Jalapão e parte do sudeste tocantinense. E também na área da Grande Palmas, que é atendido ali pelo Batalhão do Exército, pela estrutura das Forças Armadas que funciona em Palmas já há algum tempo. O Calha Norte foi criado antes do próprio estado de Tocantins, talvez por isso ele não tivesse entrado desde o início nessa... Claro.
Tanto o Calha Norte como outros programas que nós vamos falar sobre isso ainda nessa entrevista, tem o Tocantins ainda como um território a ser conquistado. E o interessante é que todos os investimentos feitos no Tocantins, desde a sua criação, têm respondido muito bem a necessidades nacionais. O estado do Tocantins é um estado que cresce de maneira contundente, mas com boa qualidade de vida, principalmente nas suas maiores cidades, atendendo àqueles brasileiros que há anos atrás faziam uma corrida única para os grandes centros para tentar sobreviver. Então, o Tocantins hoje oferece uma qualidade de vida, apesar de ser o estado mais novo, mas tem a sua situação média ali na questão do IDH. Então, essa é a resposta que o estado recém-criado pode dar à sociedade brasileira, que o seu custo vai ser completamente absorvido pelas oportunidades que geram a outros brasileiros que, assim como eu, foram àquela região para construir a sua vida. O senhor aprovou também um projeto pedindo a inclusão do estado, do Tocantins, na SUDENE, né? Foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, está pronto para ser votado em plenário. De que forma essa inclusão, a participação do Estado nesse programa pode alavancar ainda mais, melhorar as questões em todos os sentidos no Estado? É engraçado e importante a gente demonstrar nessa entrevista à população brasileira que nos assiste na TV Senado, que o Estado do Tocantins reivindica para si uma posição estratégica que foi colocada pela própria natureza. O estado do Tocantins é o único estado brasileiro que faz divisa com 6 estados, isso só ocorre com o Tocantins, por isso essa participação passe integral na Sudã, já que o estado do Tocantins é oriundo da divisão de Goiás com o Tocantins, então nós temos hoje Goiás na região da Sudene e todo o nordeste do Tocantins, que pode ser abraçado pela Sudene, e o norte do Tocantins, que é o Bico do Papagaio, a região centro-norte, que é Araguaína, que é o verdadeiro portal da Amazônia. É a transição entre o Cerrado e a floresta amazônica para os estados do norte. Então, o Tocantins tem aquela razão de o brasileiro que fecha os olhos e aponta o mapa do Brasil vai entender que a sua mão vai apontar exatamente no estado do Tocantins. Nós estamos no centro do Brasil, por isso a necessidade dessas alternativas que compreendam essas agências de desenvolvimento regional de maneira que elas abracem o Estado, que é o Estado da articulação nacional. A gente mostra ali no mapa que existe uma grande região realmente no sudeste do Tocantins, diversos municípios, mais de 25 municípios, que são considerados de clima semiárido, senador. Essa é a justificativa para incluir os municípios na Sudene, já que todo mundo pensa que Sudene é Nordeste, mas esses municípios têm a mesma característica de municípios, por exemplo, no Piauí, na Bahia, né? Que, como eu disse, o estado do Tocantins, especificamente nessa região, faz divisa com a Bahia. Divisa integral, do dia a dia, do desenvolvimento da área agricultável. Então, os programas de sustentabilidade aí têm a mesma característica dos programas que agem no sudeste da Bahia. E vamos reparar aí também que há também divisa com Piauí, Maranhão. Com o Maranhão, com o Pará, com o Mato Grosso, com o Goiás. Portanto, o estado do Tocantins tem essa divisa múltipla, com vários estados e várias regiões. E realmente chove muito pouco nessa região? É uma característica, já que toda a margem esquerda é cortada pelos rios do Tocantins, o rio Tocantins ao centro, e o rio Araguaia à esquerda do estado, contornando, junto com a ilha do Bananal. Portanto, temos uma área irrigada naturalmente, muito forte, a margem esquerda. À esquerda do amarelo ali, né? E a margem direita do Tocantins, já no planejamento do então, hoje senador Siqueira Campos, mas na época governador do estado, localizar a capital Palmas de maneira proposital na margem direita como polo de desenvolvimento, já que à esquerda nós temos a Belém-Brasília, BR-153, que também foi polo de desenvolvimento. Portanto, é um estado, a luta é muito grande, mas é um estado pronto para a organização a serviço do país. Senador, e a inclusão das bacias do Araguaia, do Tocantins, dentro da área de atuação da Codevasf? De que forma, por que é tão importante incluir essas bacias? Por que é importante para o Estado incluir elas dentro da Codevasf? O Estado do Tocantins não só demonstra um posicionamento central como coração do corpo do Brasil, né, como especificamente nessa questão das bacias do Araguaia e Tocantins, talvez
seja essa a iniciativa com maior razão de cuidado com as nossas bacias hidrográficas para o Brasil, porque o estado do Tocantins é como se fosse a veia-horta da água potável do país. Nós temos o Rio Araguaia e Tocantins, que são bacias absolutamente doadoras. Então, cuidar bem do Rio Araguaia, da bacia do Rio Araguaia e do Rio Tocantins, é cuidar bem de centenas de rios que migram para o Nordeste e que vão até o norte do país. Portanto, essa região central é a região do maior número de nascentes e de bacias que alimentam diversos rios. E a Codevasf tem desenvolvido nesses anos todos uma característica de conciliar sustentabilidade, né, do pequeno agricultor com a capacidade de produção de alimentos, mais preservação do rio. Então, ali, sem exagerar muito, é a nossa veia-horta da questão da água potável no país. Portanto, foi uma matéria aprovada no Senado, ainda na legislatura passada, a nosso pedido, mas com um trabalho absolutamente competente do senador Roberto Rocha, que fez a inclusão não só da bacia do Rio Tocantins e Araguaia, mas também cuidou da questão da bacia do Rio Parnaíba, já que também a Codevasf hoje atende a região inteira do Piauí. É uma empresa que tem feito um trabalho maravilhoso. Nós confiamos muito que essa nova radiografia do Tocantins, com três agências importantes de desenvolvimento regional, vão integrar aquilo que a gente coloca como característica do Tocantins de ser realmente o estado da articulação nacional. Mas há muitas críticas também em relação à expansão, né, dessa área da Codevasf. Como rebater essas críticas, senador? Primeiro, com a eficiência de gestão. Há uma ilusão com relação à briga de que a Codevasf ficaria só na região Nordeste, na bacia do Rio São Francisco, porque já há um debate secular de adução ou de transposição dos rios da região norte para abastecer a transposição do Rio do São Francisco. Portanto, é absolutamente essa integração seria natural? É o processo que vai acontecer em algum momento, mas que enquanto não acontece, para a boa saúde dos rios do Nordeste, é importante que eles entendam que é preciso manter o eixo e preservar as grandes bacias. Sem contar que na questão da Codevasf, a Codevasf tem se especializado em ser uma empresa pública de administração de ativos, de políticas públicas de preservação. Então, há uma visão errada com relação à dispersão dos serviços da Codevasf, da região do Nordeste, na expansão do seu próprio serviço. Afinal de contas, a Codevasf vive de um orçamento também, e talvez seja hoje o seu principal orçamento, o orçamento de gestão de recursos, de emenda parlamentares, de recursos específicos que são colocados pelos outros estados. Então, o estado do Tocantins e os outros estados que entraram agora na área de ação da Codevasf sustentam a própria Codevasf. Vamos falar um pouco de educação, senador. Foi sancionada, aliás, pelo presidente Jair Bolsonaro, no mês de julho, a criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Tocantins já tinha uma universidade federal, que é a UFT, e agora tem a UFNT. Por que era necessária a criação dessa nova universidade, já que até a própria Universidade Federal do Tocantins, a anterior, já tinha 2 desses campos que vão ser agregados? Primeiro, para intensificar a presença da Universidade Federal, esse processo de multicampo, apesar de ser o estado do Tocantins o estado mais novo do Brasil, essa experiência foi melhor desenvolvida no país, na Universidade Federal do Tocantins. O estado do Tocantins hoje recebe, através da sanção do presidente Bolsonaro, diga-se de passagem que, para susto de muitos achavam que o presidente não ia sancionar, e o presidente teve a acessibilidade de, quem sabe, na Universidade Federal do Norte do Tocantins, ter a primeira grande experiência do novo modelo de universidade pública que o governo deseja implantar. Mas, principalmente, porque a Universidade Federal do Tocantins, através do seu reitor, o magnífico reitor Bovolato, fez o dever de casa. Então, a apresentação da saúde financeira, do exercício orçamentário, dos programas inéditos que a Universidade Federal do Tocantins desenvolve. Por exemplo, nós temos uma experiência lá absolutamente reconhecida, que é a Universidade da Maturidade, onde mais de 4 mil idosos participam efetivamente da vida universitária na UFT. Então, quando o Brasil começou a discutir ensino superior de maneira muito polêmica,
com a troca de ministro. Justamente nesse clima, a Universidade Federal do Tocantins apresentou um bom resultado e apresentou uma boa perspectiva na implementação da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Esses 2 campos serão fortalecidos e isso vai ampliar, por exemplo, para a presença absolutamente necessária da Universidade Federal no Bico do Papagaio, que é uma região que engloba a divisa com 3 estados, onde historicamente era reconhecida pelos seus conflitos agrários e agora não, agora é reconhecida como uma região de melhoria de qualidade de vida, uma região importante no país. E é o que eu disse, tudo que é feito pelo Estado do Tocantins, ele responde com oportunidade aos 6 estados que circundam o seu território, mas também a todos os brasileiros que recorreram ao Estado do Tocantins para fazer a sua vida. Só para complementar, a sede da Universidade Federal do Norte do Tocantins vai ser em Araguaína, né, senador? Isso. E vamos ter campi em Xambioá, Tocantinópolis e Guaraí. E vamos pedir, ainda estamos pedindo numa segunda fase, campos na cidade de Araguatins, que é a maior cidade do Bico do Papagaio. Portanto, é importante frisar também que o comportamento das bancadas nas novas políticas públicas do Estado, especialmente os estados menores, os estados com menos recursos, historicamente faz com que alguns estados consigam algumas coisas mais do que os outros. Especialmente a bancada do Estado do Tocantins, os 3 senadores, os 8 deputados e deputadas, aqui no Senado, a senadora Cátia Abreu, o senador Irajá, nós temos razões de estados que fazem com que a bancada haja de maneira absolutamente unida. Isso é histórico na construção do projeto de Estado. As brigas políticas ficam para as eleições, mas na hora desse tipo de iniciativa, a bancada se une. Senador, o senhor falou da Universidade da Maturidade e eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como foi feito esse trabalho, já que o Estado tem uma população muito jovem, né? Mas já se preocupa com a população idosa. O Brasil está envelhecendo, é um fenômeno demográfico muito claro, e o Estado do Tocantins, por ser o mais jovem, se apressou em cuidar melhor da sua velhice. E o projeto da Universidade da Maturidade é um projeto pioneiro, que aqui em Brasília recebeu, por exemplo, deu todo o apoio para a criação do projeto Unicer, na Universidade Nacional de Brasília. Então, é um projeto, um curso de extensão para pessoas acima de 65 anos de idade, que, a partir de orientação pedagógica em várias áreas, começa a viver na universidade, convivendo com a comunidade acadêmica durante 18 meses. A Universidade da Maturidade é uma experiência importante, está ganhando caráter nacional e ela é importante pela sua simplicidade. É tirar a pessoa que, em momentos da nossa vida moderna, passam um quadro de depressão na sua casa, que estão isoladas, e tirar aquela pessoa daquele ambiente e colocar num ambiente universitário. Via de regra, essa pessoa melhora muito a vida dela, mas quem ganha é a família e aqueles que conviviam, utilizando aquela experiência que essas pessoas se doam nesse curso da Universidade da Maturidade. Então, é muito importante, é uma experiência que a gente tem muito orgulho de ter auxiliado desde o seu início, há 14 anos atrás. Vamos falar da industrialização que o senhor defendeu na campanha, inclusive, certamente está trabalhando para isso aqui no seu mandato, da industrialização da região lá do Bico do Papagaio. E tem, inclusive, um projeto importante que precisa ser implementado e incentivado, que é do Ecoporto da Praia Norte. Explica para os espectadores qual a importância disso para a região. O Tocantins, na sua criação em 1988, foi o primeiro estado brasileiro e a única privatização, a única PPP antes da queda do Muro de Berlim. A primeira companhia de distribuição de energia elétrica privatizada no país foi a Celtins, que hoje é a Energisa. A construção da usina de Luiz Eduardo Magalhães também foi um exemplo inédito de investimento e de PPP. Parcerias público-privadas. Público-privado. O Ecoporto tem gestão privada, tem o apoio do governo, ainda é uma experiência que merece a nossa atenção para a sua evolução. Temos também na região do Bico Papagaio o projeto de irrigação Sampaio, que faz parte de um complexo de 5 projetos grandes de irrigação, todos ainda em fase de implementação. Talvez o mais adiantado é o projeto Manuel Alves, na região sudeste, justamente aquela que nós falamos aqui, que está numa região análoga ao semiárido. Ali temos um projeto de irrigação importante. Então, a industrialização com sustentabilidade da região do Bico Papagaio é atender e ver a evolução
do Índice de Desenvolvimento Humano numa região que já foi reconhecida no Brasil como uma região muito pobre. Hoje as pessoas descobrem que há a necessidade de investimento com a característica daqueles moradores. Há também em curso um grande projeto de piscicultura em todo o estado do Tocantins, para justamente levar essas pessoas que sofriam com condição econômica comprometida, essas pessoas, para que elas tenham novas atividades. É o que eu ia perguntar para o senhor. Qual seria a vocação industrial dessa região? Mais na questão da indústria pesqueira, ela já por exemplo? responde a um bom ativo de produção média de grãos, o aproveitamento para a área cosmética e de medicamentos fitoterápicos de várias correntes. Nós temos lá uma reserva de babaçu, que é uma reserva nacional, que extrativismo. É extrativismo de boa qualidade, que merece mais investimento. Portanto, o Estado tem uma característica interessante de partilhar as suas riquezas nas diversas camadas da sociedade. A gente só precisa ficar mais atento e acelerar mais esse processo de inclusão dessas pessoas que estavam à margem, de repente vivendo perto daquela riqueza e sem um apoio necessário. Senador, uma outra proposta de campanha sua foi implantar o projeto Circuito das Águas, né, que começaria na atividade, indo até a divisa de Goiás. Que projeto é esse, senador? É exatamente complementar ao que nós discutimos aqui da região sudeste, porque nos extremos e nas maiores faixas de terra, a região sudeste tem uma característica de semiárido. Mas essa região é abençoada por uma natureza deslumbrante em vários pontos. Fazer a água do lazer, a água do turismo ecológico, do turismo sustentável, financiar a água da produção e não a utilização sem nenhum critério dessa maravilha, das cachoeiras, do Rio Azuis, que é o menor rio do mundo, maravilhoso, um rio que é reconhecido como um rio diferenciado. É o menor rio do mundo? É o menor rio do mundo. Faz parte do Guinness Book. Então, assim, mas é maravilhoso, é deslumbrante, é uma água muito transparente, muito bonita. É colocar a serviço financeiro dessa região o aproveitamento desse circuito maravilhoso das águas, que começa na Lagoa do Japonês, na cidade de Pindorama, vizinho ali à Natividade, e vai até a divisa com Goiás, uma região que, para aqueles que conhecem a Chapada dos Veadeiros, com mais ou menos a mesma característica de belos sítios de turismo ecológico. Então, são funções que vão se integrar a partir de um conhecimento melhor de projeto de desenvolvimento sustentável. Então, o nosso mandato está a serviço dessas novas iniciativas, até porque o Estado do Tocantins é o estado mais novo do Brasil, é o único estado brasileiro, depois do século XXI, com a capital absolutamente planejada, que é Palmas. Então, aproveitando a necessidade de fazer diferente. Uma última pergunta, senador. O senhor aprovou um projeto de acesso de ex-prefeitos ao sistema que controla a gestão de convênios, que é o Singov. Por que essa iniciativa? O senhor estava pensando mais em termos nacionais ou realmente os prefeitos do Estado estão enfrentando mais dificuldade nesse sentido? Bom, os ex-prefeitos. A repercussão, o exemplo para a necessidade desse projeto foi de uma questão local, muito mais na acessibilidade do que sofrem não só os ex-prefeitos, mas os ex-gestores do país. Por quê? O sistema de controle de gestão pública ganhou vários instrumentos, como os acessos a sistema de prestação de conta, transparência, lei de responsabilidade fiscal, mas ainda não se libertou da política menor, daquele gestor de plantão que, via de regra, por uma questão política, não dá acesso, e esse é o acesso à legalidade. Dá acesso a um ex-gestor para que ele preste conta dos seus convênios e tenha a sua discussão com os órgãos de controle resolvida, dar espaço para a transparência. Então, nós estamos falando aí de 5.700 prefeitos, mas pelo menos, ainda prestando conta, sem medo de errar nessa conta, mais de 20 mil ex-gestores no Brasil inteiro. O senador Anastasia, que fez um brilhante relatório, fez a emenda para que, ao invés de um ano de senha específica para a prestação de conta, o ex-gestor, o gestor que passa por algum tipo de prestação de conta,
fique com a sua senha até prestar conta do recurso público que geriu. Então, essa iniciativa teve uma repercussão muito maior do que nós imaginávamos e já marcou esse primeiro semestre do nosso mandato aqui no Senado Federal. Senador, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Agradeço também à colega Carla Benevides. Volte sempre, senador. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu agradeço também a você, lembrando que essa entrevista já está disponível para baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então usando o nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, você pode ligar para o Alô Senado, 0800 61 22 11. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.